Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notícias do Vascão. Tamo junto, rapaziada. O Vasco teve um desempenho peculiar no Campeonato Carioca. Não perdeu para nenhum dos grandes. Empatou com o Flamengo, Fluminense, venceu o Botafogo e foi eliminado pelo Nova Iguaçu. Clube com investimentos muito menores e jogadores pouco conhecidos pelos torcedores. Ao fim da segunda partida da semifinal, no domingo, o técnico Ramon Dias disse: Eu me quedo com os últimos 3 partidos. Vou ficar com as 3 partidas que disputamos contra os grandes. Fico com essa imagem para projetar o futuro. O Vasco só volta a campo daqui quase um mês. Partida contra o Grêmio pela estreia do Campeonato Brasileiro. É tempo para corrigir as deficiências da equipe. Temos que seguir trabalhando, seguir crescendo, todos juntos. A torcida, os jogadores, o treinador, todos. O Vasco contratou 9 jogadores para a temporada por cerca de 120 milhões de reais. Foi o 4º clube da Série A que mais gastou. Mas o investimento até o momento não trouxe os resultados esperados. Nós pedimos ao clube um volante de criação. Esperamos com o tempo tê-lo. A pressão existe. É um clube em que a pressão é constante, a cada partida jogada. Também queremos ganhar, mas também é preciso paciência. Hay que tener paciencia. Diga você. Eu sou apresentadora. Ele quer que eu fale assim, ó. Vamos agora falar do Vasco. E antes, vamos olhar... Adivinha o que ele falou? O grupo do Vasco. Sofazão de La Plata. Ai, vocês botaram um negócio... Ai, gente. Grupo BBB, não faz. Não faz isso. Quais são os times aí, Vene Casagrande? Vamos lá, Vasco, cabeça de chave, né? Terminou bem aí. É o ranking. Sofazão de La Plata, da Argentina. Controle de Chile, do Chile, obviamente. E Televisão de Lima, Peru. Olha, difícil esse grupo. É o grupo da morte. Aí, tem o tal grupo da morte. Isso aí, Vascão. Valeu, Vascão. Pede pro Nova Iguaçu aí. Escuta aí, ó. Isso aí que vocês me fazem passar, entendeu? Bobeira, isso é uma bobeira. Eu acho que, por mim, não tinha isso nesse programa. Também por mim não. Eu respeitaria o momento aí de luto do meu companheiro. Você é falso. O Vasco vai ter semanas livres para contornar essa turbulência nessa eliminação do Carioca. Ramon Dias e sua comissão puxaram a responsabilidade de recuperar o time. Cadê? Quase um mês para contornar a turbulência no Vasco. Essa será a missão de Ramon Dias e sua comissão, que assumiram para si a responsabilidade de recuperar o Cruz Maltino para a disputa do Campeonato Brasileiro. Ante una dificultad, quiere decir que con el tiempo tiene que venir cosas mejores. Y eso es lo que vamos a intentar hacer, seguir trabajando. Pedimos disculpas a la gente por no haber pasado. Nos últimos 3 jogos foram 2 empates e uma derrota, com direito à eliminação no Carioca para o Nova Iguaçu e classificação nos pênaltis contra o Água Santa na Copa do Brasil, pleno São Januário, mesmo com mais de 100 milhões de reais gastos na janela de transferências. O período sem jogos será de muitos ajustes para as principais competições da temporada. O Vasco estreia no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio em casa, entre os dias 13 e 15 de abril. E agora, qual é a realidade do Vasco, Pedrosa? Olha, o Vasco da Gama vai para Atibaia, em São Paulo, vai ficar aí 20 dias lá, ouvir da comissão técnica, que é um momento importante para fazer eles suarem, para eles sentirem a derrota também, porque foi uma situação muito dolorida, todo mundo ficou morto, foi o que eu ouvi assim depois do que aconteceu em relação ao Nova Iguaçu, e vão utilizar esses próximos 20 dias aí para recuperar essa confiança, a mentalidade, para poder treinar mais o time e entrar dentro do Campeonato Brasileiro com outro foco. O Vene muito falou o quanto o Vasco investiu, o reforço no time, mas as pessoas cobrando o mercado, ir ao mercado. Para você, quem pode ser um culpado, talvez, dessa situação do Vasco? Eu acho essa cobrança extremamente justa, porque a gente mencionou aqui, o Vasco é o 4º time que mais investiu na primeira janela. 120 milhões perdendo para Flamengo, Corinthians e qual foi o outro clube? Botafogo. Ou seja, o 4º clube que mais investiu
está fazendo isso dentro de campo. Então eu vou dizer para você, Fernandinho, não sei se o Pedrosa vai concordar comigo, a minha maior decepção é o Alexandre Matos. É sério? Porque ele chega com status de craque, um dirigente craque, para fazer boas contratações. Só que as contratações não surtiram efeito. E o Vasco está acumulando vergonhas aí nesse primeiro semestre. Então, até o momento, a minha maior decepção em relação ao Vasco não é nem jogador, comissão técnica, é o próprio Alexandre Matos. Pedrosa, me diz se você concorda e me diz também, eu vi um tchá-tchá-tchá de uma rusga com o próprio Matos internamente, isso aconteceu? A gente pode trazer a informação e muito baseado também no que o Vene falou, porque a decepção, Vene, não é só sua, não. A decepção é da torcida do Vasco e a decepção também é da comissão técnica do Vasco da Gama. Eu posso garantir para vocês que a janela de transferências foi mal avaliada pela comissão técnica. Alguns pedidos foram feitos e não foram entregues. Então, do meio para frente, houve sim uma rusga, uma celeuma aí em relação à comissão técnica e o Alexandre Matos, principalmente na discussão de nomes. Muitas vezes a comissão queria um nome, o Alexandre Matos queria outro nome e isso atrapalhava as negociações. Isso acabou irritando sim a comissão técnica em algum determinado momento. A força no pedido, na hora, quem tinha mais força? Era o Alexandre ou era a comissão? É sempre a comissão técnica. Mas quando não há uma sinergia entre comissão técnica e diretoria técnica, como que você vai conseguir negociar com o jogador? Então, por exemplo, essa celeuma, ela foi tão grande em um determinado momento das últimas semanas que a comissão técnica estava pedindo diretamente as contratações para o Lúcio Barbosa, para o CEO do Vasco da Gama, porque havia ali uma quebra de confiança no Alexandre Matos. Porém, o que eu posso trazer para vocês é que na última semana houve uma conversa tanto do Lúcio Barbosa quanto da comissão técnica com o Alexandre Matos e essa situação foi estabilizada. Então, a rusga aconteceu, é fato, não tem como negar, mas a situação foi estabilizada e agora o Vasco no mercado, já falei aqui, vai parecer chato eu falar isso aqui, mas a notícia que a gente tem, a informação que a gente tem de dentro do clube é o foco, e só é esse foco, é o Marlon Freitas. Se não der certo com o Marlon Freitas, aí eles vão buscar outro nome. Mas hoje, até entendendo Alexandre Matos, a comissão técnica e a diretoria daqui da Vasco SAF, como a 777 funciona, o Vasco está indo jogador por jogador. Não adianta atacar 3, 4 jogadores. Ah, então não tem um plano B? Não tem. No momento não tem. Os nomes estão na mesa, mas o cara que eles vão levar para a aprovação da 777, para tentar a proposta, é o Marlon Freitas. Então, hoje o Vasco só trabalha na tentativa de trazer esse jogador. Quer dizer que não vai trazer outro, Pedrosa? Não quer dizer. Mas hoje, tanto a diretoria, alinhada com a comissão técnica, trabalha em prol do Marlon Freitas. Eu vou pro Botafogo agora, mas eu queria saber rapidinho, eu tô curiosa para saber dele. Vocês não acham que às vezes o Vasco perde muito tempo com personagens que talvez não vão avançar, tipo o Cuejá? Quanto tempo ele só tinha o foco no Cuejá e talvez o esforço até perdeu um pouco de força? Mas aí entra... E, no caso, o Marlon também tem uma dificuldade muito grande, a gente sabe que tem. Entra o processo da empresa. Não adianta você mandar 3, 4 nomes para a empresa porque ela não vai aprovar 3, 4 nomes. Isso aí é informação lá de dentro. Inclusive, eu posso falar aqui, conversei com o Alexandre Matos hoje, ele me explicou essa situação. Tem que ser esse caminho, então. É esse o caminho. Ele tem problemas? Tem. Ele mesmo admitiu para mim que ele errou em vários momentos, e isso é óbvio, é fato. Inclusive, a própria comissão técnica também errou e falou na entrevista coletiva sobre isso. Só que depois dessas rusgas, hoje há uma estabilização. Por quê? Qual é o maior objetivo? Fazer o Vasco contratar, fazer os processos e a burocracia da empresa ser melhorado. Não tem empresa vilã. O Alexandre Matos ele errou e é fato. A janela dele foi fraca, decepcionou a comissão. Mas hoje, entendendo como funcionam esses processos, a comissão e o Alexandre Matos buscam a contratação do Marlon Freitas. Põe na escala de 0 a 10, quanto essa entrevista do Ramon deu um plus? De quantos pontos na... A motivação de vocês já era nítida desde o início da competição. Mas essa fala do Ramon Dias, ela turbinou quanto vocês, de 0 a 10? De 0 a 10, vamos dizer 10. Nossa, bastante, né? Mas quando você diz turbinou, como é que essa fala do Ramon Dias, quando ele diz que ele garante para a torcida do Vasco que ele vai passar pelo Nova Iguaçu, como é que isso foi usado internamente? O treinador utilizou isso, o presidente do Nova Iguaçu, ou vocês, jogadores, fizeram uma reunião após isso? Tem como você contar esses bastidores? Não, em um momento o treinador, o presidente falou alguma coisa, foi internamente mesmo do grupo, nossa, é muito unido. E quando a gente viu essa entrevista, a gente falou, pô, os caras têm que respeitar um pouco a gente, né? Desde o início do campeonato a gente estava brigando lá em cima na tabela e a gente só queria um pouco de respeito mesmo. E a gente pôs isso em campo.
Daqui a pouco a gente vai mostrar os grupos da Libertadores. Sei que Pedrosa quer fazer uma pergunta. Não, aí. eu quero fazer, Sérgio, porque assim, independentemente da semifinal de vocês terem passado pelo Vasco ou não, e vocês foram melhores do que o Vasco nas 2 partidas, eu quero falar sobre um pouco desse trabalho do Nova Iguaçu de forma geral. A gente sabe que tem um CT estruturado, um presidente, o Jânio também, que está sempre com vocês, mas o trabalho do Carlos Vitor ele é muito interessante, porque, repito, o Nova Iguaçu ele só não foi melhor tecnicamente, ele foi melhor taticamente. Você fazendo a linha defensiva, lá na frente você tem Iago, Xandinho, Carlinhos, Bill, jogadores que conseguem decidir em um lance. O que você tem para falar da gente, do Carlos Vitor, que é um treinador que está surgindo agora com mais visibilidade, e a forma que vocês jogam? Quais são os conceitos que são interessantes nesse sentido? Desde o início, né, que eu cheguei lá no Nova Iguaçu em 15 de novembro, a gente começou o nosso trabalho. Desde o primeiro tempo, primeira conversa, o treinador falou pra gente que ia ser um grupo diferente, que a gente ia propor o jogo, sem bola a gente ia marcar bem, taticamente, posicionar, e a gente se empenhou bastante nisso, junto com a comissão técnica, o trabalho da fisiologia, fisioterapeuta, a comissão técnica, análise de desempenho, ajudou a gente estudando os outros adversários, e a gente conseguiu, graças a tudo isso, colocar em prática, as coisas foram dando certo, a gente fez o resultado que tá aí, a gente tá numa semifinal. Gente, Só tem vou um animal finalizar. print nessa camisa do Nova Iguaçu, né? Meu Deus, manda uma pra mim. Você já tinha visto, Vini Casagrande? Eu sou viciada em estampas de animal print. Gente, é um relevo. Que coisa mais linda. Meu Deus do céu. Fala, Pedrosa, que você tava Só falando. para finalizar, você tá com 31 anos, já passou por vários clubes, não só aqui no Brasil, mas também fora dele. Hoje, o pequeno, com todos os acessos à tecnologia que você disse, a quantidade de profissionais que trabalham em volta de vocês, ele sempre vai poder surpreender o grande por conta disso também, o Sérgio? Eu não sei se sempre, né? Porque a gente sabe a dificuldade que é de uma equipe de menor investimento chegar tão longe numa competição, mas acho que as coisas estão começando a ficar um pouco mais equilibradas. Quando o trabalho é muito bem feito, existe essa união, não tem muita vaidade no nosso grupo também, todo mundo está ali querendo ajudar um sempre o outro. Eu acho que chega a ficar mais próximo de um resultado positivo.